Boa noite, Boa Aracê. noite. Sabe o que eu queria saber? Porque quando a gente está um trabalho mediúnico online e naquelas viagens a gente acaba se apagando a mente, eu estou encafifada com isso. O certo, Irecê, é você pedir aos seus protetores que você não apague o certo. Porque é importante que você, médium, saiba o que você está fazendo, onde você foi, o que você fez, quem são que estão o trabalho. Quando apaga a nossa mente, ele é ruim, porque a gente não sabe o que nós fizemos. Então, eu gostaria que você pedisse ao seu protetor que você quer estar presente no seu trabalho, que você quer participar, que você quer ver, quer sentir, quer analisar o seu trabalho. Porque quando nós médios fazemos um trabalho para a família, nós podemos analisar se foi bom, se for útil, qual foi os espíritos que ali estavam, junto das crianças, dos velhos, em nossa companhia. Quando apaga, é uma coisa ruim, não é bom. O médium não deveria deixar apagar. Ele deve pedir a consciência de toda e qualquer atividade, porque é muito ruim a gente não saber o que nós fizemos, ok? O importante é termos consciência do que fizemos, certo, Irecê? Você vai orar e você vai pedir que você quer ver daqui para frente, correto? Bom, correto, obrigado. Muito obrigada. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Bom, se vocês não Oi, falam... Araci, posso fazer uma Pode, pergunta em cima do pode, Jair? pode. Em Sim. terreiros de Umbanda, Candomblé, né, geralmente, pelo menos é o que fala, não tenho conhecimento assim, quando eles incorporam o espírito, os médios falam que não sabem, não lembram, né? Tem todo aquele ritual, mas eles não lembram o que é a orientação, o que falaram, entendeu? O que o espírito falou, da linha deles, enfim. Eu acho que é um período de crescimento, porque há muito tempo atrás, os médios tinham essa capacidade de inconsciência, algum tempo atrás, até na época de Kardec e tudo mais. Hoje, Márcia, nós vemos o seguinte: a necessidade da consciência do médium, da responsabilidade do médium, saber o que ele fez, ok? O pedido que lhe é feito. Quando o médium ele é inconsciente, e se pedir algo de errado para ele, e ele não tiver ali na hora para dizer, não, nós não vamos fazer isso, ele pode se compromissar, porque o médium vai doar o seu fluido vital, a sua energia, a vitalidade dele, para prestar um serviço que não foi bom, que não é legal, que não é justo. Então, por esta razão, é de suma importância o médium ser consciente, porque nós podemos falar sim ou não, pode ou não pode, devemos ou não devemos. Então, mas se isso é um método deles, tá? Não cabe a nós esse julgamento, mas cabe a nós o julgamento para falar que todo médium espírita deve ser consciente, para que ele assuma a sua responsabilidade. Imagina nós desencarnados e chegamos lá, estamos altamente endividados com a nossa mediunidade. Chega lá e fala, você errou nisso, 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 nisso. E a gente, mas eu não lembro. Não vai acontecer isso. Porque o nosso fluido foi doado. A nossa energia foi dada. Então, nós somos responsáveis. Por isso, cabe a cada uma de nós sermos sempre médios conscientes e responsáveis do que estamos fazendo. Certo? Respondi, Márcia?
Perfeitamente, perfeitamente. Eu não entendi, eu sei que é uma linha, né, o ritual deles, mas eu compreendi agora, entendi. Mais alguma pergunta? A mediunidade, ela é uma bênção, sempre será. Nós tivemos um período da humanidade em que a mediunidade desenvolveu-se, aprimorou, buscou todo um monte de virtudes, mas ela entrou, de alguma forma, em decadência, porque ela foi expandida de uma forma que as pessoas não tinham conhecimento. Então, havia, por exemplo, uma diferença, em tempos passados, idos, o sacerdote. O sacerdote era pessoa estudada, pessoa que havia conhecimento, que buscava conhecimento. Então, ele tinha um conhecimento de manipular fluidos, de trabalhar com os fluidos, que era de uma forma invisível. Quem era o feiticeiro? O feiticeiro era o médium que não estudava, que não teve todo aquele processo de ensino, de aprimoramento, desconhecia as suas leis, desconhecia tudo isso. Simplesmente era médium. E nesse fato de sermos médiums no passado, nós não entendíamos corretamente. Como nós percebíamos? Fazíamos o bem e realizávamos. Fazíamos o mal e era realizado. E nós achávamos que tudo isso era um dom que Deus dava, fazia o bem, fazia o mal, era força. Então, esse período foi um período ruim de crescimento para a humanidade, para os médiuns. Da mesma forma, tinha a sacerdotisa. A sacerdotisa era alguém que trabalhava com sacerdotes, que estudavam, tinham conhecimento, porque desenvolveram essas virtudes através do conhecimento e assim se tornaram aqueles grandes médios com visão, percepção, usado nas guerras, usado em todas as informações. E as bruxas eram os médios, sem ter aquela hierarquia de estudo, porque não estudaram. Então, havia uma diferença entre os estudados e os não estudados. Da mesma forma, tem os artistas. Então, esse artista do povo que não estudou, ele é um artesão, por mais que ele tenha todas umas características de estudo, só que ele não tem uma faculdade. Então, precisa ter a faculdade de artes para ser artista. Então, há uma colocação. E da mesma forma, por essa razão, os magos, os grandes mestres, eles ficaram na história. E caiu-se, então, em decadência os médiuns, as feiticeiras, os magos, feiticeiros. Por quê? Porque não tinham conhecimento do que faziam e colocavam os pés pelas mãos, por falta de estudo e de conhecimento, porque eram médiuns sem conhecimento. Por essa razão, nós hoje precisamos estudar. Todo médium precisa estudar. Nós não podemos ser esse médium empírico. Ah, porque eu ouvi falar, porque o outro fez, porque surge, porque aparece. Não. Eu preciso conhecer toda a minha capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de receber, de analisar, porque nós estamos num aprimoramento. A mediunidade é um meio de comunicação, é um meio de fala. Quando nós morrermos, nós vamos pensar e as pessoas no mundo dos espíritos vão nos ouvir. Nosso pensamento não terá essa articulação, nós não teremos essa fala, esse som, mas a nossa mente será enviada.
E nós vamos conversar, falar, estudar, fazer faculdade, para pertencer a grandes movimentos de engenharia, de arte, de cultura, de conhecimento, somente através da mente. Então, isso se desenvolve e nós nos aprimoramos. Então, nós, espíritas, precisamos compreender e analisar que aquilo que é chamado de feiticeira, de maga, de feiticeiro, nós vamos entender que havia o recurso da mediunidade sem o conhecimento. Assim também são as benzedeiras, que benzem de quebranto, de mal-olhado, elas não entendem bem, talvez, o fluido do quebranto, mas nós entendemos que é um fluido que adstringente, que segura, que amarra, que prende, e isso causa dor. E ela desintegra, mas ela não conhece o método de desintegração. Não conhece o método para solver. Ela simplesmente o faz pelo pedido mental, que ela quer curar aquela pessoa, aliviar aquela pessoa. E ela alivia, e ela reconforta. Mas se você perguntar, ela diz, Deus, é Deus que cura. É Deus que cura. Porque ela não entende que essa energia que ela usa junto com a dela, esse fluido que ela tem junto, pode curar as pessoas, pode aliviar. Assim somos todos nós médiuns. Só que nós não podemos ser médiuns sem estudo. Sem estudo, nós temos que ser médiuns, estudiosos e com o conhecimento da nossa capacidade de trabalhar mediunicamente. Mais alguma pergunta? Então, todos nós médiuns. Uma pergunta, dona Araci. Ok. Pergunta, Bia. Para ligar o microfone. Boa noite para a senhora, boa noite, grupo. Eu não peguei a primeira pergunta, mas eu peguei a segunda. Então, eu vou pegar um gancho nessa segunda pergunta sobre o que a senhora disse a respeito de consciência. Eu gostaria de perguntar para a senhora, deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta. Essa consciência que a senhora fala é uma consciência plena ou é uma consciência de impressão? E eu vou dizer para a senhora por que eu pergunto isso. Porque numa psicografia mecânica, como eu entendo, e não sei se entendo direito, peço perdão, dá a sensação de que a pessoa foi desligada ao escrever, mas ela tem uma impressão da escrita. Então é isso daí que eu queria que a senhora explicasse para mim. O que é esse consciente? Porque eu já tive uma experiência de uma narrativa que começou de um jeito e encerrou de um outro jeito. Como se a primeira pessoa que estivesse escrevendo tivesse sido tombada, não sei se é esse o termo, me desculpe, e o final da narrativa não tinha uma relação com o início da narrativa. E eu achei muito interessante porque eu senti um incômodo, apenas um incômodo, que uma coisa não tinha relação com a outra. E depois de ter lido uma série de vezes, eu percebi o porquê eu, Beatriz, tinha um incômodo com o texto. Porque houve uma agressão sutil, vamos colocar assim, uma agressão sutil. E isto não era o começo da narrativa de cima. Então, o final do texto. Então, é isso aí que eu queria que a senhora me explicasse. Por favor, eu não sei se entendi muito. Vamos falar tecnicamente. Tá. O médium que ele conhece fluidos. Então, ele tem a consciência moral.
ética de valores morais e espirituais. Então, ele tem uma consciência, tá? Do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. É isso que eu chamo consciência. O médium, que numa psicografia, ele vai receber essa influência mental de bons e maus fluidos. Vai receber essa influência, como ela recebeu, de uma primeira entidade e após outra entidade. O que ela está falando de psicografia, nós podemos dizer de incorporação. É o mesmo processo. Não existe diferença entre a psicografia e a incorporação falada. Não existe nenhuma. A diferença está que uma informação mental vem até nós e nós escrevemos aquela informação de dor, de sofrimento, de miséria, do que acontece, nós escrevemos. Se nós estivermos num processo de médium falante, nós vamos falar a informação. Ela será transmitida para a forma de fala ou para a forma de escrita. Nesse processo entre escrita e falada, entra a moral, a ética e os bons costumes. Se o espírito vir até nós e ele tiver um fluido mau, um fluido ruim, um fluido constrangedor, um fluido que causa certos danos particulares dentro de nós, nós sentimos a corpo físico, sentimos no perispírito, nós vamos avaliar conscientemente que ele é um espírito necessitado, não é uma alma boa e não é uma alma generosa. Se, no mesmo processo, um fluido calmo, um fluido tranquilo, um fluido sereno, que não nos constrange, não nos dá dor, não nos dá sofrimento e não nos aperta e nem nos comprime. Nós entendemos, então, que é um fluido leve e sutil. É isso que nós chamamos de consciência do médium. Tanto ele escreve, tanto quanto ele fala. Se nós estivermos numa escrita e que esse espírito é um espírito brincalhão ou zombeteiro, e que ele fica ali falando abobrinhas, nós vamos parar com aquela comunicação e educar o espírito para uma escola espiritual. O mesmo vai acontecer numa incorporação falada. O espírito vem, brinca, fala, acha graça. O médium segura e usa o efeito moral da mediunidade na reeducação do espírito e no encaminhamento da entidade. Então, em qualquer caso, haverá sempre a interferência do médium. Nos colocamos como médium vidente. Se nós, com a nossa vidência, vemos um espírito com dor, sofrimento, alienado, preso, cheio de fluidos ruins, nós vamos trabalhar, porque essa é a informação da nossa vidência. A situação perispiritual do espírito. Então, o médium vai usar sempre as virtudes da alma, quer pela vidência, pela fala, pela escrita, sempre a moral, a ética, sempre, sempre, sem erro. Quanto à escrita mecânica, o espírito atua no centro de força humeral para escrever. O médium, momentaneamente, não tem consciência daquela escrita, mas, após esta escrita, ele vai reavaliar, vai observar, analisar a sua escrita. Então, essas escritas emanadas, elas precisam ter um fundo moral, um fundo ético. Se elas não tiver, você põe no lixo imediatamente. Ou você socorre a entidade, leva para as colônias espirituais,
e joga fora aquela escrita. Porque para ter um valor, né, técnico, ela tem que vir com peso de moralidade. Isso daí não haverá erro nunca. Agora, não importa a ortografia. Se ela está correta, se o português está correto, se há ponto, vírgula, não é aí. Não é aí que se avalia que o português é correto e que as palavras são difíceis. Não, não é aí. Não. É o fundo da mensagem. O que esse espírito quis falar? Ficou falando abobrinha uma página inteira? Joga fora. Ficou falando o quê? Você leu, não teve nada? Lixo, lixo, puro lixo. Então, isso que o médium tem que entender. A escrita deve ser avaliada. E da mesma forma, quando nós trabalhamos na incorporação do espírito falado, falou toda aquela baboseira, brincou, subarrou, nós socorremos, avaliamos, lixo. Para que arquivar histórias, pensamentos inúteis? Então, médium, o que não serve, ele deve abandonar essa ideia. Ok? Rodrigo? Tá me ouvindo? Sim. Não é dentro do tema, mas é uma Sim. dúvida. Sim. Eu estava lendo dentro da Revista Espírita sobre o verdadeiro recolhimento. Sim. Ele fala lá que se a gente pudesse ver o recolhimento dos espíritos, a gente ia ficar quase que tocado e envergonhado perto do nosso. Isso é isso que eu entendi. Eu não sei se é isso que eu entendi. Perto do nosso. E aí ele fala que o que a gente chama de recolhimento, durante a leitura das nossas belas preces, é observar um silêncio que ninguém perturba. Que se nossos lábios não se mexem, se nosso corpo está imóvel, que nosso espírito vaga e deixa de lado as palavras que a gente deveria pronunciar do mais profundo do nosso coração. Eu acho que eu não entendi isso. Ele fala assim que se a gente vaga nos nossos pensamentos, a gente deixa de falar as palavras que a gente deveria falar, entendeu? Eu entendi então, direito isso. Então, vamos pensar em irradiação. Irradiação é aquilo que eu mentalizo e envio, não é isso? Eu irradio. Então, se naquela hora da minha prece, eu irradio o meu desejo, a minha vontade de socorro, de assistência, de amparo, de alívio, eu enviei uma mensagem para tocar. Então, se a mente está aqui na irradiação, daqui a pouquinho ela vai lá na cozinha ver o feijão queimado, ou daqui a pouquinho ela está na casa da vizinha, ou daqui a pouquinho, sei lá onde que ela foi, né? Aí ela volta correndo novamente. Então, esse desvio que não é benéfico. Por quê? Se os espíritos se propõem naquela hora prestar um socorro, por isso que nós temos hora marcada, médium deve trabalhar com hora marcada, sim, tá? Horário é horário, horário de evangelho é evangelho, horário da prece é da prece, horário de centro espírita é horário de centro espírita. Horário é horário. Por quê? Os espíritos se deslocam de uma tarefa a outra dentro do horário. Dentro do horário. E o médium deve estar já contrito em preces, em orações, para realizar esse trabalho. Então, o que acontece se os espíritos se deslocam para fazer um socorro? Chega ali, a nossa mente ainda está brincando, está vagando, está indo, está voltando, está pensando na abobrinha. E aí, o que acontece? Nós não estamos emitindo raios de amor, raios de vibrações, nossas ondas vibratórias não estão ligadas, porque para movimentar essa onda vibratória, eu preciso orar profundamente. Eu preciso enviar o meu desejo. E o meu desejo, às vezes, é a minha fala. A hora que eu vibro, eu falo. Então, isso é muito importante.
Por isso que a prece, ela é através do pensamento. E quando nós ouvimos uma pessoa fazer uma prece, e que nós estamos envolvida na prece, nós enviamos as mesmas ondas. Então, nós somos uma coletividade. Nós somos um grupo que ora. Então, quando oramos juntos, 2 ou 3 em meu nome, ali estarei, disse Jesus. Então, os médiuns têm que aprender que quando nós nos unimos para orar, oremos com certeza absoluta no que estamos fazendo. Procure não desviar, procure não ficar brincando no serviço, porque nós ficaríamos muito envergonhadas se os espíritos saírem de lá para virem prestar serviço. Aí chega, tá aquele médium mal preparado, mal organizado, indisciplinado, quer dizer, ele é improdutivo. O que nós temos que entender, que essa hora nós somos improdutivos. Então, eu vou realizar um trabalho, eu começo a pedir aos meus protetores que o horário do centro eu já esteja ajudada. Que os telefones, as pessoas, os impedimentos, as neutralizações, minha equipe de trabalho começa a me auxiliar. Então, eu devo socorrer os espíritos que me impedem, os espíritos que me desligam, os espíritos que não me deixam ir ao centro espírita, espíritos adversários, espírito do anticristo, contrários ao cristianismo. Então, o médium, ele se prepara. Não é chegar na hora e pá, não. Você já tem que estar pronta. Quando os espíritos chegam, tem que estar o serviço pronto. Nossas equipes têm que estar prontas. Nossas atividades espirituais têm que estar prontas. Então, na hora que eles chegam, você esteja pronta. É isso daí. Então, Rodrigo, às vezes nós vamos nos envergonhar, sim, porque eles saíram de lá, né, vieram, e nós ainda estamos na brincadeira, né, Rodrigo? Ainda estamos sonhando em fazer um bom trabalho espírita, certo? Então, a doação nossa é fundamental para um bom trabalho ser realizado. Então, médium concentrado, médium doador, médium que busca energia de Deus, da espiritualidade para doar. Então, nós trazemos e doamos, certo? É isso daí que somos. Isso é muito importante. Vamos todos nós, nesse momento, nos colocarmos na posição de oração, de rogativa ao Senhor da vida. Respiremos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, soberanamente justo e bom. Senhor de amor, Senhor de bondade, Senhor de misericórdia, aqui estamos nós, humildemente, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita neste momento, ó Senhor misericordioso, que esse templo de amor, esse templo de luz, de misericórdia se abra, e rogamos nesse momento as falanges espirituais do grande Mestre Jesus, rogando a toda a sua ordem crística, todos os espíritos trabalhadores desta seara bendita, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar, que venha nos fortalecer, como pedimos ao Espírito de verdade, aos Espíritos consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erastro, de Bernardino, como rogamos as falanges de todas as nossas equipes, de Santo Antônio, de São João, de todos os espíritos trabalhadores da seara do Cristo. Rogamos a Maria Santíssima, a todos os seus guardiões,
E rogamos ao Senhor, aos nossos ancestrais, a toda a nossa equipe de trabalho, aos nossos anjos guardiões, a todas as falanges africanas, indígenas, todos os nossos caboclos, todos os nossos índios, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, toda essa força guerreira, Senhor, da nossa ancestralidade, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar, que estejam conosco nos auxiliando. Como rogamos neste momento, toda a equipe militar, Senhor, todo o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis especiais, e rogamos neste momento, Senhor, permissão para evocarmos todos os espíritos, Senhor, todos os benfeitores que trabalham no reino da natureza, Senhor. Nós te pedimos por todos os espíritos que trabalham com as energias do mineral, do vegetal, do animal, das energias, Senhor, da terra, da água, do ar, do fogo, a grande confradaria dos magos, dos monges druidas. E pedimos neste momento, Senhor, permissão para abrirmos a nossa bacia da regeneração, a bacia da redenção. E neste momento, Senhor, rogando a toda a nossa equipe de trabalho, que possamos, neste momento, nos colocarmos, Senhor, dentro dessa bacia regeneradora, dentro da redenção, e puxarmos, Senhor, puxe, médico, puxe todos esses espíritos desencarnados, todos os tristes, os cansados, os doentes, os oprimidos, os revoltados, os nossos obsessores, os nossos rivais, os nossos adversários, todos os nossos fascinadores, subjugadores, todos esses espíritos que querem nos machucar, nos ferir, que querem nos ferrar, que querem nos amarrar, impedindo a nossa evolução, impedindo o nosso estudo, impedindo as nossas preces. Nós aqui estamos a te rogar, Senhor, por cada um de nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Permita neste momento, Senhor, que as equipes venham e puxe para dentro da regeneração, e puxe para dentro da redenção todos esses espíritos, e que venha esse fogo, Senhor, fogos do subsolo da terra, esse fogo astral, para desmaterializar, desimantar, dissolver todas essas energias, todos esses fluidos densos, todo o ódio, toda a maldade, toda, Senhor, a obsessão, toda a tristeza, toda a angústia, toda a decepção, que puxe neste momento, Senhor, e queime o nosso perispírito, queime o nosso orgulho, queime a nossa vaidade, o nosso egoísmo, queime os nossos ódios, queime as nossas maldades, queime, Senhor, nesse momento, tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Queime a nossa preguiça, a nossa ociosidade, queime tudo que está à nossa volta, Senhor, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, as nossas má línguas, Senhor, porque às vezes ferimos. Pedimos nesse momento a desintegração, que seja desintegrado, Senhor, com a energia, essa energia do fogo a 10.000 graus Celsius, que vai queimando, desmaterializando, que vai passando por dentro da nossa casa, tirando todos esses fluidos mentais que estão impregnados nas paredes, nos móveis, em toda a nossa casa, que vão sendo desintegrada, desmaterializada todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, limpando o nosso local de trabalho, limpando os nossos lares, Senhor, os nossos quartos, salas, cozinhas, banheiros, toda a nossa propriedade, aonde nós estivermos. Eu rogo neste momento, Senhor, que vai queimando, e peço, Senhor, pelos nossos irmãos encarnados, Senhor, que vibram sobre nós, que nos machucam com o seu ódio, com a sua vibração, que nos impede o nosso crescimento, que eles também sejam colocados na regeneração, que eles sejam colocados na redenção, e que esse
fogo, Senhor, vai queimando, vai desmaterializando, desmagnetizando, Senhor, dissolvendo toda a maldade humana, toda a maldade, Senhor, que o envolve e que ele emite para cada um de nós, Senhor. Permita, Pai misericordioso, permita que os espíritos bondosos vão desmagnetizando, vão dissolvendo, vai desintegrando, vai limpando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, limpando todo o nosso corpo físico, limpando todos os perispíritos, dissolvendo toda a maldade, libertando o nosso espírito, libertando a nossa alma, Senhor, dessa subjugação, dessa fascinação, de toda a maldade que vai sendo desintegrada, dissolvida. Pedimos neste momento que esse fogo gire, Senhor, gire limpando todo o nosso perispírito, limpando o nosso corpo físico, tirando todas as infecções, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todos os nossos maus pensamentos, tudo aquilo que nós concretizamos de mal, Senhor, pelos nossos pensamentos, pela emissão dos nossos pensamentos, criamos barreiras, que elas sejam destruídas, desmaterializadas, dissolvidas, que esse fogo vai limpando, Senhor, de cima para baixo, de baixo para cima, e rogamos nesse momento a força das águas dos mares, que venha a força da água do mar, e que essa água venha como uma chuva corrente, e que ela lave toda a regeneração, toda a redenção, e que ela penetre por todos os corpos dos encarnados e desencarnados, que ela lave o nosso lar, que ela penetre por todo o nosso perispírito, por toda a nossa alma, Senhor, e que essa água salina vai limpando, vai drenando, vai tirando toda a sujeira, toda a maldade, e que vai tirando todos esses fluidos densos. E rogamos neste momento, Senhor, a força das águas dos rios, das cachoeiras, que venha a força dos aquíferos, que venha essa água, Senhor, doce, cristalina, amorosa, Senhor, cheia de amor, de partículas divinas do Criador, partículas, Senhor, que venha trazendo os 10 mandamentos, que venha trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio, que possa nos envolver, penetrar molécula a molécula, célula a célula, Senhor, todas as células materiais, todas as células físicas, todas as células perispirituais, refazendo, trazendo o fluido curador, o fluido calmante e pacificador, trazendo a luz, Senhor, a luz da reforma íntima, a luz do bem-estar, Senhor, trazendo o amor, cristalizando a paz, Senhor, em todos nós, encarnados e desencarnados. E pedimos neste momento, ó Senhor misericordioso, por todas as nossas colônias espirituais, que venham os benfeitores espirituais, que venham as grandes falanges médicas socorristas, que venham nos auxiliar, que venham socorrer, rogando as falanges de Maria, rogando aos anjos guardiões e espíritos protetores de todos esses espíritos, as falanges médicas socorristas, os padioleiros, que neste momento vamos socorrendo, retirando todos os doentes, os cansados, os perdidos, os caídos, os obsedados, os fascinados, todos aqueles doloridos. Pedimos nesse momento, Senhor, que as falanges benfeitoras vão socorrendo e vão recambiando, vão neste momento levando todos esses espíritos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais da espiritualidade, às clínicas recuperadoras, Senhor, aos presídios, se assim forem necessários, rogando neste momento, Senhor, retirando todas as crianças, os jovens, os adolescentes,
os velhos, os adultos, todas as mães, todos os pais, todos os caídos, todos os perdidos, que eles sejam amparados, recebidos pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, Senhor. E permita, Pai, que eles estudem, trabalhem e possam, Senhor, se preparar para trabalhar nesta grande seara do Cristo e se prepararem, Pai, para um futuro reencarne, para transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz, de amor, de sabedoria, Senhor, de muito equilíbrio, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado. E peço, Senhor, neste momento, permissão para fecharmos a nossa regeneração, a nossa redenção, Senhor. E pedimos nesse momento aos nossos benfeitores espirituais, a toda a nossa equipe de trabalho, que nos envolva, que envolva o nosso lar em fluidos curadores, calmantes e pacificadores, que as águas sejam fluidificadas, que o nosso ar possa receber todas as energias de cura necessária, que a harmonia e o equilíbrio ambiental seja, Senhor, de felicidade, de prosperidade, de saúde e de fé, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso lar. Abençoe a todos esses trabalhadores encarnados que aqui estão e os desencarnados que nos auxiliam a cada momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mãe Santíssima, por toda essa equipe socorrista. Obrigado, Jesus, Mestre, irmão amado, por todo esse carinho, por toda essa dedicação. E a Ti, Pai, o nosso eterno agradecimento. Agradecimento pela vida, agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos reparando as nossas faltas passadas, nesse grande aprendizado, Senhor. Obrigado pelos pais, obrigado pela família que nos desse, obrigado pelos nossos familiares espirituais encarnados que estão ao nosso lado, Senhor. Obrigado por essa família espírita que o Senhor nos ofertou. E assim, em teu nome, nós te pedimos, Senhor, permissão para encerrarmos todas as nossas atividades da noite de hoje, e que a paz e que o seu imenso amor, Senhor, se faça presente hoje para todo sempre, em todos os nossos lares, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.